Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje nós vamos estudar alguns termos bastante complicados para alguns estudantes, que é homeostase principal, e depois o que complica mais ainda quando o estudante está lá na parte de fisiologia e começam a aparecer os feedbacks negativos ou feedback positivo. Então você fala, professor, aí complica demais, mas não, esse assunto é magnífico e eu tenho certeza que você vai curtir bastante. Agora te liga, gurizada, quando a gente fala que algum ser vivo está em homeostase, como eu estou neste momento, como tenho certeza que você deste lado está também, significa que está tudo em equilíbrio, está tudo funcionando muito bem. Então o termo homeostase, na parte da fisiologia, na parte biológica da coisa, refere-se ao equilíbrio. Em outras palavras, homeostase seria permanecer o mesmo. É o que a gente quer. A gente quer se manter em homeostase, em equilíbrio. Se você está com saúde, você está em homeostase. É a melhor coisa que tem estar em homeostase. Então, a partir de agora, você pergunta para a pessoa, como é que você está? Fala, espere que a pessoa te responda, estou em homeostase. Se ela não te responder, fala, então está em homeostase. Olha que bonito, né? É até um nome charmoso. Essa palavra deriva do grego, ó. No caso, homeo significa similar ou igual e stasis estático, ou seja, é algo que permanece igual, permanece similar, ou seja, permanece o mesmo. Okay? Ele foi descrito primeiramente em 1859 por Claude Bernard, ou seja, o cara chegou lá, está estudando, vai falar, poxa, os seres vivos eles precisam se manter em equilíbrio e tal. Ele deu a primeira jogada aí para esta palavra surgir, mas ela foi aprimorada em 1929 por Walter Cannon, que esse carinha sim, ele cunhou o termo, ele pegou as ideias de Claude Bernard e falou, isso aqui é homeostase, é o equilíbrio entre os seres vivos, seja uma bactéria, seja nós, organismos complexos, repletos de células, precisamos estar em equilíbrio. Se você não está em equilíbrio, é provável que você esteja doente, está com uma condição X, Y, ou até, se essa condição se manter por muito tempo, o sistema pode entrar em colapso. Mas vou explicar para vocês, principalmente aqui no que se diz respeito ao feedback positivo. Então, gurizada, te liga, vamos falar algumas características gerais sobre estes termos. Lembrando que homeostase é um termo muito falado dentro da fisiologia, já disse para você, seja humana, nós, ou seja de outros animais, beleza? Mas isso se aplica a todos os seres vivos. Então, é uma característica fundamental para todos os seres vivos. Em outras palavras, fala assim, para um ser vivo se manter ser vivo, ele tem que estar em homeostase. Pode ocorrer um desequilíbrio? Sim, mas existem mecanismos de correção para esse desequilíbrio que explicarei para vocês ao decorrer da aula. Então, lembre-se sempre dessa palavrinha, equilíbrio. E que coisa bonita, né? Na vida tudo é equilíbrio. Qual o problema, às vezes, das pessoas? É o desequilíbrio. Seja na parte da política, seja na parte dos relacionamentos, das amizades, do futebol. Do futebol à política nós temos que ter equilíbrio. Tu fala, eu sou colorado, sou internacional de Porto Alegre, mas meu time de raiz mesmo, de paixão, é o Brasil de Pelotas, né? Brasil, 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 as tuas cores são o nosso sangue, a nossa raça, enfim, é meu time lá, desde pequenininho, indo lá para a Baixada, em Pelotas, assistindo aos jogos e tudo mais, mas enfim. O que eu quero dizer é que no futebol, o que acontece muitas vezes? Cara, as pessoas estão sempre em desequilíbrio. Algumas pessoas, o que mancha muitas vezes a torcida. Ou seja, aquelas pequenas pessoas que começam a quebrar tudo, que brigam, jogam garrafa, saem fazendo xixi em todo mundo lá. Isso é desequilíbrio, não dá certo, entra em colapso. O nosso corpo é a mesma coisa. Ele tem que estar em equilíbrio. Se uma parte dele está em desequilíbrio, ele pode causar um colapso. Imagina assim, uma coisa bem dramática que a gente vai falar, mas estamos falando de biologia, temos que ser francos e sinceros aqui. Uma pessoa está 100% de saúde, está tranquila, muito bem. De repente, um órgão dessa pessoa acaba surgindo ali um tumor, um câncer, alguma coisa, enfim, esse órgão começa a não trabalhar tão bem. Certo? Esse órgão começa a forçar o teu corpo a sair do equilíbrio. De repente surgem estas células se espalhando para todo o corpo, o que é o que a gente fala de metástase, é uma coisa que ninguém espera, que ninguém quer, e obviamente hoje a medicina está avançada aí para evitar isso, ou até combater isso, mas é um exemplo que quebra a homeostase. Se você comer demais uma coisa e ficar estimulando demais, pode ser que num momento desse, usando drogas, por exemplo, esse hiperestímulo pode causar um desequilíbrio no teu corpo, ou seja, quebra a homeostase, gerando
provavelmente a morte dessa pessoa. Então a gente deseja, mas professor, uma pessoa que está doente, está com febre, não, aí para aquele momento você tem um pequeno desequilíbrio naquele momento, só que o teu corpo, para aquela condição, vai começar a trabalhar para reverter isso. Óbvio que a medicina está aí hoje, porque trabalhando para que isso não aconteça. Então, você está doente, tem medicamento, você está com a pressão alta, se o teu corpo não trabalha, não consegue baixar essa pressão, mantê-la em homeostase, você vai tomar um medicamento para baixar a pressão. Você tem diabetes, tá com muita glicose no sangue, o teu corpo não está conseguindo fazer, seja por diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, você tem hoje a medicina a teu favor, a ciência a teu favor, que você vai tomar o medicamento, seja a insulina injetável, né, que é para diabetes tipo 1, ou seja, o estimulante para a produção de insulina do pâncreas, que é diabetes tipo 2, aí você toma um remedinho, você vai manter em equilíbrio. É isso. Por isso que a gente faz um exame de sangue. A gente faz um exame de sangue ou diversos outros exames para ver, tá tudo ok, tá dentro dos padrões aqui, então não, tá em homeostase. Poxa, mas aqui de repente tu tá com colesterol alto, tá com açúcar alto, está descontrolado. Você vai morrer? Não, não significa isso. Significa que se ficar assim por muito tempo e de repente intensificar essa disfunção neste padrão, né, ou nesse detalhe do teu exame de sangue, você pode lá pra frente ter algum problema. Não significa que terá. Mas aí o que fala? Tô com açúcar? Não, tenta com a dieta, tenta com a atividade física. Não deu, faz exame de sangue, continua alto, então vai tomar um medicamento, vai baixar esse açúcar no sangue. Sabe? Então, são esses detalhes que a gente tem que se ligar. A homeostase, o nosso corpo mantém-se à disposição para tentar preservá-la, mas às vezes não dá, e aí vem a medicina, certo? Então, se você está com a saúde em dia, seu corpo está com homeostase. Seja essa saúde em dia se cuidando e tal, ou até mesmo tendo que tomar algum medicamento, mas se está em homeostase, está com a saúde em vivo. Seres vivos mantêm um meio interno diferente do meio externo. É óbvio, cruzada, te liga só. Perceba uma coisa importante. Tua temperatura está 36 graus e meio, 37, vamos arredondar. Beleza. Só que você está em Curitiba, aqui, num dia de inverno, está 5 graus lá fora. Poxa, você não pode ficar com 5, você é homeotérmico. Se a tua temperatura baixa para a temperatura do ambiente, que é 5 graus Celsius, você morre, você perde a homeostase, as tuas enzimas param de funcionar, você entra em colapso. Então o teu corpo, embora o meio externo esteja diferente, ele mantém o seu meio interno diferente. Seja a temperatura um exemplo simples, mas poderia dar outros exemplos, por exemplo, é bonito, mas enfim, imagina que você é 70% água. Olha, a água que você mantém no teu corpo, todos os sais, todas as vitaminas, tudo que está no teu corpo é diferente do que está fora, está no ar. Sabe? Então, um exemplo bem simples, mas claro, quando você entra para o mundo das bactérias unicelulares, também uma única célula mantém reações ali dentro diferente do meio externo, que nem seria possível fazê-las. Certo? Então, aqui, o que mantém a homeostase? Pensando na fisiologia humana, vou pegar os discos que caíram aqui, pensando em nós, basicamente são sistemas, né? O sistema nervoso e o sistema endócrino. O sistema nervoso pelo impulso nervoso, seja a sinapse química ou sinapse nervosa, né? Sinapse elétrica, qualquer uma delas mantém o nosso corpo em funcionamento e equilíbrio. Só que isso não é o suficiente. Além do sistema nervoso, existe o sistema endócrino, que libera hormônios, e esses hormônios atuam em órgãos-alvo. Sai de um órgão, vai para outro, que estimula outro, que pode inibir um, que vai fazer toda essa função, toda essa ligação. Você leva um susto, seu coração acelera. Por quê? Já parou para pensar nisso? Olha que interessante. Ou você começa a correr. Poxa, se você está correndo, você tem uma demanda de gás, oxigênio maior, e também você está produzindo mais dióxido de carbono. Então você acelera a respiração para mandar mais para fora o dióxido de carbono e para trazer mais para dentro o gás oxigênio. O gás oxigênio, o O2, ele vai atuar dentro das tuas células, junto com a mitocôndria para a produção de ATP. Claro, você está correndo, você precisa de ATP. Então veja que o teu corpo está fazendo isso. Como é que teu coração acelera? Como é que tu aumenta? Seja isso por estímulo nervoso ou endócrino, ou os dois juntos, vai acontecer. Bom, então vamos falar de alguns exemplos de homeostase, onde o nosso corpo mantém, seja por feedback negativo ou positivo, o equilíbrio, a homeostase. Então, níveis de gás oxigênio no sangue, é o que eu disse para ti. Imagina que você é um atleta. Eu já corri demais, jogava basquete. Joguei muito basquete na minha vida. Hoje, passei aí algum tempo sem fazer muita atividade física, confesso para vocês, mas entrei de novo na academia, estou novamente virando bodybuilder, inclusive, fui essa semana, já estou todo dolorido, mas não vou, agora vou seguir firme. Vocês vão ver o professor bombado aqui, mas enfim, níveis de gás oxigênio no sangue. Se eu
tô jogando meu basquetezinho, eu tô na academia, cara, eu tava fazendo esteira, tô correndo, infantaria aqui, correndo. Pá, o que vai acontecer com a minha respiração? A ventilação pulmonar vai aumentar. Por que vai aumentar? Porque eu preciso de mais gás oxigênio. Esse gás oxigênio entra, vai até os teus alvéolos pulmonares, por difusão eles entram nas tuas hemácias, glóbulos vermelhos, encontram a hemoglobina, que tem a molécula de ferro lá, se liga e vai ser distribuído para todas as células do nosso corpo. Esse gás oxigênio agora entra na célula, vai até a mitocôndria produz ATP. E aí eu continuo correndo, porque eu preciso de ATP para, por exemplo, contrair a musculatura. Então, é um tipo de feedback, é uma demanda maior de gás oxigênio que a gente precisa de acordo com a necessidade. Isso mantendo a homeostase, o equilíbrio. Porque se eu começar a correr, tô demandando todo o gás oxigênio no meu corpo, só que, em contrapartida, eu não colocar mais gás oxigênio, eu vou desmaiar. Sinceramente, eu vou cair ali, não vou conseguir. Outra, temperatura corporal. Como é que nosso corpo mantém a homeostase? Cara, vamos lá, calorando, Fortaleza, verão, tá lá a 1000. Cara, lá tá 40 graus, Rio de Janeiro, 40 graus. O que teu corpo vai fazer? Cara, tu não pode chegar a 40 graus, teu corpo tem que se manter em 36,5, 37. Então o teu corpo vai utilizar mecanismos, tá? Para baixar, que nesse caso o exemplo cairia em feedback negativo, para baixar a temperatura. Então, o que ele vai fazer? Tu vai suar, tu vai, sabe, tendo uma sensação de ter que tirar as roupas e tal, para a temperatura ficar mais amena ali, ou o contrário também. Se você tá em Pelotas, sou de Pelotas, lá no Rio Grande do Sul, chega no inverno, cara, o inverno tá 0 grau lá, geando, aquele troço que deixa congelados os carros. Aí eu vou sair de sunga de noite, vou dormir na Praça Coronel Pedro Osório, lá deitadão, só de sunga. Cara, se teu corpo conseguir, mesmo com essa friaca, manter a homeostase, o que ele vai fazer? Tu vai ficar tremendo. Por que tu treme? Porque o teu músculo, ao movimentar, ele vai liberar a temperatura, calor. E aí você vai esquentar. Certo? Então por isso que tu bate queixo quando tu tá com frio, né? Interessante. Bom, outros níveis de glicose. Cara, tu come um monte de doce. Tu não pode ficar com muitos níveis de glicose. Teu pâncreas vai produzir insulina, vai pegar essa glicose, vai juntar elas em várias glicoses, que a gente chama de glicogênio, e vai meter no teu fígado, no teu músculo estriado-esquelético. Agora tu está com hipoglicemia, tu está lá, pá, eu estou fazendo muita atividade assim, o que está acontecendo? Meu açúcar está caindo, o que teu corpo vai fazer? Pô, não pode. Então eu vou pegar esse glicogênio que está no fígado ou nas células musculares, eu vou quebrar e liberar a glicose que estava armazenada em glicogênio para manter. Ou seja, o ideal é que você se mantenha com a glicose ali, vamos botar 90. Seria um valor aceitável, até 99 ali, um valor aceitável. Acima disso pode ser uma pré-diabetes, tem que estudar isso em jejum, obviamente. Certo? Então, é uma forma que teu corpo tem que manter. Agora, poxa, o que acontece? Tu tá com açúcar 300, cara, tu quebrou a homeostase, tá errado. Será que você tem diabetes? Não sei, tem que estudar. Aí você tem que fazer a curva glicêmica, outros exames para ter certeza, e se for o caso, tomar o remédio. Ou se for diabetes tipo 1, tu injeta. A medicina está aí hoje, inclusive com a biotecnologia, para que uma pessoa que tem diabetes tipo 1 vai ver uma vida normal, desde que utilize corretamente. Tem medidores hoje que vai te dar no celular, se tua glicose está baixando, tu come chocolate, está subindo, tu toma insulina, e aí tu fica numa boa, mantendo a homeostase do teu corpo. Outra é a pressão arterial. Você não pode ter uma pressão muito alta, o teu corpo vai trabalhar para baixar. Um dos mecanismos que o teu corpo faz para baixar a pressão arterial, se você está demais, ele vai fazer, cara, vamos liberar água, vamos fazer muito xixi. Aí a tua pressão tende a diminuir. Ou se a tua pressão está muito baixa, ele vai segurar a urina para o sangue ficar mais volumoso, porque fica mais água ali, e a tua pressão tende a subir, certo? Equilíbrio hídrico também, obviamente, você é 70% água, você não pode ficar desidratado e tal, então o que vai acontecer? Se estás bebendo muita água, teu corpo vai lutar para manter essa água dentro do teu corpo, então tua urina vai ser mais concentrada, por exemplo, com hormônios antidiuréticos. Níveis de dióxido de carbono no sangue é muito semelhante ao O2. O que acontece? Quando mais você faz atividade física, mais você quebra a glicose, utiliza gás oxigênio, e pela quebra da glicose, você libera o dióxido de carbono, que você tem que botar para fora. No momento que tu põe para fora o dióxido de carbono, você põe para dentro o gás oxigênio. Então eles estão juntos ali. Então se você começa a fazer uma atividade física muito grande, você está produzindo mais ATP, está quebrando mais glicose e isso faz o aumento do dióxido de carbono também no sangue. Ele fica levemente, não é uma acidez grande, mas ele acidifica e aumenta o estímulo também para eliminá-lo pelos alvéolos pulmonares. É quase que um caminho inverso do gás oxigênio. E aí vem
A grande questão, moçada, tá? Prometo que já está no finalzinho da aula aqui. Mecanismo de homeostase. Quais são os mecanismos? Né? Então tem o que a gente chama de retroalimentação ou também os feedbacks, certo? Existe o feedback negativo, que é o mais comum, quase tudo é feedback negativo. O que acontece? A resposta é para reverter a direção da mudança. Como assim, professor? Vamos lá. Exemplo, quanto aumenta o dióxido de carbono no sangue. Cara, você aumentou o dióxido de carbono, começou a fazer muita atividade física, tem muito dióxido de carbono no teu sangue. O que teu corpo vai ter que fazer? Ele vai ter que trabalhar para eliminar, para diminuir o dióxido de carbono no teu sangue. Imagina se o dióxido de carbono aumenta e o teu corpo trabalhasse para aumentar ainda mais. Tu ia morrer, não dá certo. Então ele aumenta e o feedback negativo, ele fala, não, vou pegar isso aqui e vou fazer uma atuação no meu corpo para que eu consiga diminuir ele. E aí, o que acontece? Aumenta a taxa de ventilação. Você vai acelerar a taxa de ventilação, vai respirar mais rápido, e esse é um estímulo para diminuir. Então, ou seja, um órgão X manda um estímulo para um órgão Y, esse órgão Y começa a trabalhar para inibir o órgão X ou a estrutura X. É a mesma coisa, por exemplo, com a glicose. Cara, você põe glicose para dentro, começa a subir o nível de glicose. O teu corpo vai agora trabalhar para diminuir, feedback negativo. Então a glicose, ela vai baixar porque o pâncreas vai agora mandar glicose, o pâncreas vai mandar insulina para atuar sobre a glicose, para ela baixar, entrando na forma de glicogênio, então, porque não pode. Outro exemplo aqui é a própria, vamos lá, pressão arterial. Subir a pressão arterial, cara, teu coração está lá 1000. Então, um outro órgão vai trabalhar para essa pressão baixar. Então, por exemplo, o teu rim vai trabalhar, através de hormônios, obviamente, para eliminar urina o quanto antes para diminuir os teus níveis de água e, consequentemente, diminuir também a pressão arterial, certo? A temperatura corporal, cara, tu tá com frio. Imagina que olha só, tu tá com frio. Imagina que teu corpo fala, bah, vamos trollar esse cara, vamos fazer ele ficar com mais frio ainda, baixa a pressão arterial, não, o teu corpo trabalha o contrário. Se você tá com frio, é feedback negativo. Fala, temos que diminuir este frio. Diminuir o frio significa aumentar a temperatura. Então o que teu corpo faz? Ele vai fazer com que você comece a tremer. Então o frio gera um estímulo em outro órgão que inibe a ação do que está acontecendo anteriormente em X, certo? Ou seja, estás com frio, tu vai receber um estímulo para tremer, tu vai tremer, tu vai se encolher e isso vai inibir o frio. Você vai ficar com a temperatura em homeostase. Então repara que quase tudo é feedback negativo, mas existem alguns feedbacks que são positivos. O feedback positivo é o seguinte, receber um estímulo, o teu órgão percebe isso e fala, não, vamos aumentar o estímulo daquele que está me mandando. Olha que doido. Então, a resposta amplifica a mudança da variável. Por exemplo, o exemplo mais didático, tá? Você vai ver alguns exemplos muito pontuais, tipo coagulação do sangue, mas o mais importante é esse aqui, ó, o trabalho de parto. Quando a mulher entra em trabalho de parto, você não pode inibir o parto. Imagina se fosse um feedback negativo. Começou o trabalho de parto, não, mas aquela contração vai inibir, parou. Não, faz a contração manda mais, estimula o teu corpo a produzir, o corpo da mulher, da grávida, no caso, a produzir mais hormônio, esse hormônio atua no órgão para produzir mais contração, que produz mais hormônio e que assim vai. Isso aqui é um feedback positivo, porque você tem que mandar para fora o bebê ali, então é um estímulo positivo, feedback positivo. Então o órgão X estimula um outro órgão Y, tá? Ou uma estrutura X, tá? Onde se enquadra, nesse caso, em um órgão que vai estimular novamente o órgão X a produzir mais. Então esse aqui vai ficar mais estimulado, que vai estimular mais esse que vai chegar para cá. Obviamente, depois do parto, isso para. Normalmente um feedback positivo está atrelado a posteriori a um feedback negativo. Pô, nasceu o bebê, para de fazer a contração. Teu corpo trabalha, para de liberar seus hormônios, entra o feedback negativo e a mulher foi o parto. É isso aí. Certo, moçada? Aí tem outras coisas aqui que eu só anotei, porque sempre, pessoal, quando eu vou dar uma aula, eu não fico só na memória, não, né? Eu vou, obviamente, eu estudei tudo isso na faculdade, fisiologia, sofri, mas quando eu vou gravar uma aula aqui, eu reviso, pego os livros de ensino superior, leio artigo, vou atrás. E tem até umas coisas curiosas, porque na biologia a gente não estuda isso, né? Mas, por exemplo, te liga. O termo homeostase, deixa eu achar, não está nesta página aqui. O termo homeostase
eu expliquei para vocês um termo biológico da coisa. O que você está estudando aí, medicina, farmácia, biomedicina, enfermagem, biologia, fisioterapia, todos os cursos que estudam a parte das ciências biológicas, vai estudar a homeostase nesse termo. Mas imagine agora que você está na parte de sociologia. A sociologia pode pegar o termo homeostase e trabalhar na questão de sociedade. Ou a própria biologia, quando a gente estuda na ecologia, a hipótese Gaia. Alguns ecólogos vão falar que a homeostase também se aplica ao meio ambiente. O que é a hipótese Gaia? Como se a Terra fosse um organismo, algo vivo. E ela precisa de um equilíbrio. Tem totalmente lógica também nisso, que se vocês quiserem se aprofundar, vocês podem ler, não é o foco da aula, tá? E aí tem muitas outras coisas aqui, gurizada, uma coisa interessante também, existem alguns organismos que a gente pode chamar de conformista e outros de regulador. Nós, por exemplo, somos reguladores. Significa que a nossa temperatura é regulada com o ambiente. Mas e uma serpente, um jacaré, ou um anfíbio, um sapo? Eles têm o corpo que não regula a temperatura interna. Eles são ectotérmicos. Ou seja, o que acontece com uma tartaruga, por exemplo? Se no ambiente a temperatura está 10 graus, o corpo desse animal vai estar 10 graus também. E ele, tanto é que ele fica letárgico no inverno, muitos morrem, mas ficam lá, o metabolismo desacelera e ali eles ficam para sobreviver. Nós não, cara, no inverno a gente vai estar com nossa temperatura exatamente igual. Qual é a desvantagem para nós? Muito gasto de energia, certo? É uma desvantagem para nós, no entanto, a gente mesmo no inverno está com metabolismo a 1000, eles não. Eles têm as vantagens deles, que são menor gasto de energia, porque eles ficam quase parados. Em contrapartida, toda a parte metabólica deles vai diminuir. Eles vão ficar letais. Vem um predador, vai tirar ele rapidinho. Não vai ter energia para sair correndo. Entende? Então, na biologia, pessoal, tudo faz sentido quando a gente estuda e entende a parte de evolução. Evolução, a gente vê as ramificações, o quanto cada um ser vivo evoluiu e se tornou vantagem ou desvantagem. O que é desvantagem? A natureza descarta sem dó nem piedade, infelizmente, né? A vida é dura, só que o que é vantajoso se mantém. Enfim, isso aí é outro assunto. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui neste momento, está assistindo uma aula de mais de 20 minutos, porque você tem sangue nos olhos, você firma a carcaça, e é isso aí. A nossa carcaça, ela vai lutar, a carcaça do nosso corpo, ela vai lutar para que a gente se mantenha somente deitado, somente descansando, vendo seriado, Eu aqui tô com a série Stranger Things. Eu estou na segunda temporada, agora, na verdade, segunda temporada. Segunda parte da quarta temporada, acho que é a última, né? Tô louco para ver, mas não, tô aqui gravando aula, porque, gente, nós vencemos no sufoco. Por isso que o nosso maior desafio não é vencer, passar no vestibular, tá? É simplesmente controlar isso aqui, moçada. O nosso cansaço não está no corpo, está aqui. Pode ter toda certeza. Tanto é que a gente fala, tô tão cansado. Aí, de repente, liga alguém para ti e fala, tu ganhou na Mega Sena e é verdade. Pô, tu não vai ficar feliz? Claro que tu vai, tu pode estar, tô no dia mais cansado da minha vida, tá difícil. De repente tu olha lá teu bilhete da Mega Sena 5, 8, foi premiado. O que vai acontecer? Tu vai ficar feliz da vida. Ou seja, repara que o cansaço é psicológico, moça. É óbvio que a gente está cansado mesmo, porque passou 2 dias, trabalhou demais, 3 dias e tal. Mas, no geral, a gente controla o cansaço com a mente. E para isso nós temos que vibrar, moça. Nós temos que, mesmo cansado, nos levantar, fazer, se arruma, passa um gelzinho, vai para trás, dá aquela aqui e fala, eu vou vencer. Certo? E é difícil, não estou falando que é fácil, mas é um exercício que a gente tem que fazer. Ok, gurizada? Fica aí para todos, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.